Oi, aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, as boas novas de salvação, que elas possam falar ao seu coração. Desde já eu te agradeço por vocês estarem aí, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração. A minha oração é que o Espírito de Deus possa iluminar o seu coração para compreender essa palavra que hoje vamos compartilhar com vocês. Nós vamos projetar para vocês o texto, o tema que nós vamos tratar será em Zacarias capítulo 9, e assim estaremos então projetando para vocês aí o texto. Zacarias capítulo 9, sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Hadrade e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó, e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar, e Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isto e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod. Exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca desses tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa, para defendê-la com as forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, ó filho de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrate até os confins da terra. Quando você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirarei os cativos da cova que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque entesei Judá como meu arco de guerra, e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor verá isso sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fosse vinho. Eles se encherão com as bacias do sacrifício e ficarão ensopados com cantos do altar. Naquele dia, o Senhor seu Deus o salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois qual grande é a sua bondade, e qual grande é a sua formosura! O trigo fará florescer os jovens, e o vinho as moças. Esse então é o nosso texto, é para a nossa meditação. Vamos então compartilhar sobre isso. Estou com o seguinte tema: Deus vem para lutar ao lado do seu povo.
Uma imagem que ficou muito conhecida na minha lembrança é do filme As Crônicas de Nárnia, O Leão e a Feiticeira. Pedro estava acuado com medo dos lobos e os lobos vieram atacá-lo. Asla, o leão, aparece e dá um urro. Os lobos afastam com medo. Asla volta para Pedro e diz: empunha a espada, essa luta é tua. Pedro, então, com coragem, enfrenta os lobos, obtendo vitória sobre eles. Certamente você deve ter visto, né, o filme A Crônica de Nárnia, O Leão e a Feiticeira. Que maravilha a gente ver, né, como que Asla ali representando Jesus, como Jesus está ao nosso lado, protegendo o seu povo, cuidando e amparando na hora das lutas, mas Ele quer também que nós lutemos ao seu lado. Nós lemos aí o nosso texto e nós vamos então tratar, né, desse tema, falando também sobre os seguintes pontos. Então eu vou capturar as telas para vocês de novo, estarei aí tratando para vocês o nosso tema. O tema, então, Deus vem para lutar ao lado do seu povo. E o primeiro ponto que nós vamos tratar é Deus vem para lutar contra as nações inimigas. Deus vem para lutar contra as nações inimigas. Deus vem para lutar contra as nações inimigas, é o nosso tema. O profeta Zacarias, ele estava naquele momento anunciando a sentença de Deus sobre os inimigos do povo de Deus. E a gente vai ver aí vários inimigos são relatados nesse texto, e Deus profetiza aí o futuro das nações. Ele é capaz de fazer isso porque Deus está no controle do futuro. Ele sabe o fim desde o começo, né? Como diz aí o teólogo Agostinho, filósofo, Deus sabe o fim desde o começo, porque Ele decretou todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as nações, sobre todos os indivíduos, sobre toda a criatura. Então Deus vem, né, para conquistar a partir do norte em direção, e depois Ele volta em direção ao sul e depois volta para o norte. E nós vamos aí referindo nações como a Pérsia, que estava escravizando o povo, né? Tomou o povo naquela época, era principalmente a Pérsia que dominava sobre o povo de Deus na época de Zacarias. E o versículo 1 vai dizer assim: contra a terra de Adrade repousa sobre Damasco. Com referência aí à terra de Adrade, há uma incerteza, né, dos estudiosos com respeito a esse lugar, se é um local, né? Então os teólogos chegaram à seguinte conclusão, que a melhor explicação seria que se refere ao Império Persa. Nessa perspectiva, o nome Adrade vem de dois termos que significam duro e mole, que denota o caráter da Pérsia, conhecida por sua força militar, econômica e sua fraqueza moral. Adrade é uma palavra, então, código, usada na escrita para designar a nação que estava no poder naquela época, no caso, então, a Pérsia. O juízo de Deus vai, então, em rota em direção à Pérsia. Passa para Damasco, Síria, até Ramate, depois para Tiro, ao longo da Fenícia, e depois contra os filisteus e os inimigos, que eram os inimigos persistentes dos judeus. Nós conhecemos aí histórias de como os filisteus perseguiam os judeus. Esta profecia, dada por Zacarias, ela não se cumpriu em seus dias. Ela veio a cumprir exatamente 150 anos depois. Ela se cumpriu com exatidão pela mesma rota mencionada no texto, isto é, pelas invasões do conquistador macedônio, você já ouviu falar, Alexandre o Grande. No ano 333, Alexandre o Grande, ele se dirigiu então para a Pérsia com seu exército para conquistar sobre os persas.
ele dirigiu brilhantemente para o sul, eliminando a marinha inimiga, destruindo os portos e marchando-se então para a Síria, depois para a Filístia, até chegar ao Egito e depois voltando para o norte para continuar os combates nas forças terrestres da Pérsia. Então, a gente vê aí, com respeito, o texto fala da queda de Tiro, uma nação forte, uma cidade forte e poderosa na costa do Mediterrâneo. O verso 2 fala da sabedoria da cidade, que era grande, famosas por sua bravura comercial e manobras políticas. Tiro edificou fortalezas. Tiro foi transferida para uma ilha a cerca de 800 metros da costa, rodeada por duas muralhas de 50 metros. Eles se consideravam impenetráveis diante da defesa dos inimigos. Rodeada então por essas muralhas, ela conseguiu resistir firmemente à invasão de Nabucodonosor no século VI. Isso ela fez por 13 anos. Então a gente vê aí de Tiro habilidade, força, sabedoria, fizeram dessa cidade uma cidade rica. Diz que Tiro acumulou riqueza com tanta facilidade quanto a entrada da cidade acumulava poeira. No entanto, nós vemos aí o servo do Senhor, Zacarias, profetizando Deus a sua queda. Diante da queda de Tiro, outras nações iriam tremer. Foi o que nós lemos no texto. E foi exatamente o que aconteceu quando Alexandre o Grande empregou toda a sua habilidade para conquistar Tiro. Vitória que ele assumiu e aterrorizou os inimigos. A cidade que parecia impenetrável, ela caiu em 7 meses, sua riqueza tomada e a cidade consumida pelo fogo, conforme nós lemos aí no texto. Depois da cidade costeira da Filístia, Alexandre o Grande também foram aterradas por Alexandre o Grande. O verso 5, Asquelon o verá e temerá. Também Gaza terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Ascalon não será habitada. Nós lemos em Zacarias aí 9:5. Deus aqui expressa a sua soberania, demonstrando a sua onipotência, que ainda que construísse fortalezas aquelas cidades, nenhuma edificação humana pode impedir a Deus de fazer a sua obra. A história, com certeza, atribui os feitos a Alexandre o Grande, mas Deus atribui tudo isso a ele mesmo. O texto diz: o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força. Aqui nós aprendemos que a soberania de Deus não descarta as causas secundárias. Deus usou o gênio impiedoso do conquistador Alexandre o Grande, mas quem fez isto foi o Senhor através das ações do Alexandre o Grande. O texto diz: o Senhor despojou as nações, e ele fez isso em defesa do seu povo. Nós lemos aí também que Deus vai humilhar os soberbos. Essas nações, elas se exaltavam sobre Israel, e outras nações também, por sua sabedoria, riqueza, força militar, eles eram soberbos, eles eram um povo idólatra, como diz o texto, que provocava a Deus com sua idolatria. James Boyce comenta sobre a queda de Tiro. Ele diz assim: foi o monumento à verdade da profecia e à insensatez do orgulho humano. Aqui nós aprendemos uma lição. O orgulho humano provoca Deus. A soberba provoca Deus. A Bíblia diz lá em Tiago: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Você pode ler Tiago 4,13. O materialismo, com suas grandes edificações seguras, a soberba do homem, não são capazes de opor-se à onipotência de Deus quando ele vem julgar. Nós vemos que hoje muitas pessoas têm colocado a sua confiança na tecnologia, na sabedoria do conhecimento humano, na força do exército de uma nação ou na riqueza de um país.
Nessa confiança, orgulhosamente descartam Deus, acham-se suficiente, caminham no mundo como se Deus não existisse. Mas a palavra de Deus fala: Ele resiste aos soberbos. Sejamos humildes. Seja humildes. Tenha sua suficiência na graça de Deus. Coloquem a sua confiança em Deus. Deus não o desprezará, pois Ele dá graça aos humildes. Perdão. Deus vem em juízo contra as nações e vem com salvação para com Israel. Se Deus, de certa forma, julga as nações que perseguem o povo de Deus, Deus vem então consolando o seu povo, que eram na época afligidos por essa cidade, principalmente a Pérsia, e Deus revela então o protetor do seu povo. Deus julga as nações, isso é verdade também para cada indivíduo, não há como escapar do juízo de Deus. Paulo diz que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam o bem, quer seja o mal. 2 Coríntios 5:10, você pode ler isso. Não há como escapar então do julgamento de Deus. Se nós não recebemos juízos de Deus por nossos pecados no tempo, nessa vida, com certeza teremos que comparecer no último dia diante do tribunal dele e seremos julgados por ele. Se seguirmos em nossa soberba, como as nações, especificamente aí Tiro, Deus há de nos resistir em sua ira. E a sua ira é fogo consumidor. Assim como ele consumiu aquela cidade com fogo, o fogo que levou o exército de Alexandre o Grande, assim também aqueles que comparecerão ao tribunal de Deus deverão dar conta das suas obras, e está-lhe reservado a ira de Deus. Tome cuidado, temem por isso. Deus é um Deus de juiz. Deus tem um cuidado especial para com o seu povo. Ele põe os seus olhos sobre todas as tribos de Israel. O versículo fala isso, né? Os inimigos do povo de Deus podem pensar que Deus não está olhando e até orgulhosamente dizem: o Senhor não vê, nem faz disso caso o Deus de Jacó. Salmo 94:7. Mas a resposta de Deus é: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, acaso não enxerga? Deus enxerga aquelas pessoas que fazem o mal contra o seu próximo. Deus ouve a oração do seu povo, que clama por justiça, e enxerga a maldade dos ímpios. A humanidade não tem dado atenção a Deus, ignora as ações de Deus, mas Deus entra em cena. Ele é soberano. Todos devem ajustar contas com Deus, eu e você. Deus entra em cena. O povo de Deus encontra consolo nessas palavras quando passam por perseguições, quando sofrem nas mãos dos ímpios. Ainda que demore 150 anos, como no caso da profecia de Zacarias, foi depois de 150 anos que Alexandre o Grande entrou, da época que Zacarias profetizou essa mensagem. Deus tem aí os seus olhos sobre todos. Deus tem os seus olhos especial sobre cada indivíduo individualmente. Que consolo é isto? Saber que os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Deus se envolve com nossas questões afetivamente. Ele nos ama e ele cuida de nós e ele protege. Por isso, como nós cantamos no cântico, seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Deus mostra o texto que ele circunda o seu povo, ele circunda Israel contra as forças militantes. Olha o que diz o versículo: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Isso me faz lembrar
acerca de acampar-se ao redor da minha casa, que diz o texto. Isso nos faz lembrar daquele herói muito antigo chamado Múltiplo, que se multiplica diante dos inimigos ao redor. Muito mais do que esse herói que se multiplica diante dos seus inimigos, Deus é onipresente e literalmente Deus se coloca ao redor do seu povo. Ele, com toda a sua presença, ele defende, ele coloca como sentinela do seu povo. As cidades caem diante das forças dos conquistadores, mas o povo de Deus está seguro por ele. Deus o protege. Uma história interessante, não se sabe se deve levar em consideração esse fato, conhecido por Joséfo, o historiador. Apesar dele ser um historiador, há alguns historiadores que têm uma controvérsia contra essa história, mas essa história, mesmo que ela não seja verdade, ela ilustra um pouquinho, que talvez não seja verdade, que pode ser que ela seja, ela talvez ilustra um pouco essa proteção de Deus ao nosso coração. Então, na época de Alexandre o Grande, houve uma controvérsia sobre a expulsão do sumo sacerdote dos judeus, que tinha casado com uma gentia. Judeus zelosos, então, queriam matar esse sumo sacerdote. O sogro desses judeus, que casou com a gentia, pediu ajuda ao Alexandre o Grande, que avançou agressivamente contra Jerusalém. Nisso, um sacerdote chamado Jedua, me parece que é isso, agiu com fidelidade a Deus. Pediu às pessoas que fizessem súplicas e oferecessem sacrifícios a Deus, implorando para Deus proteger a nação e livrá-los do perigo. Joséfo diz que Deus respondeu em sonho, instruindo a Jeduá a enfeitar a cidade com grinaldas e a abrir os portões. As pessoas deviam sair vestidas de roupa branca, o sacerdote usar túnicas e azuis e roupas brancas correspondendo à sua ordem. O sumo sacerdote usava a insígnia e a couraça sobre a cabeça com a inscrição Santo ao Senhor. Alexandre o Grande observou a procissão daqueles judeus com espanto. Prosseguiu sozinho e, ao encontrar com o sumo sacerdote, prostou-se em terra diante dele. O exército de Alexandre ficou horrorizado com a cena do general e indagou sobre o seu comportamento, pois estavam ali para destruir a todos. Ele explicou ao seu exército que estava adorando não ao sacerdote, mas a Deus a quem aquele sacerdote servia, pois foi ele quem eu vi em meu sonho, vestido como ele está. Quando eu estava em Dior, na Macedônia, quando refletia sobre como poderia tornar senhor da Ásia, ele insistiu que não hesitasse, mas prosseguisse confiantemente, pois o mesmo conduziria o meu exército e me entregaria o império da Pérsia. Joséfo diz que Alexandre acompanhou os judeus em Jerusalém e sacrificou ao Senhor de acordo com as instruções do sumo sacerdote e saiu depois de atender ao pedido dos judeus por continuar observando a lei e servir ao Senhor em segurança. Apesar de ser um registro não confirmado por historiadores, esta história revela que, mesmo sendo algo não verídico, mas revela o que Deus faz com o seu povo. De fato, Deus protege o seu povo contra os seus inimigos. Todas as nações daquela época, elas foram julgadas por Deus, pelas mãos de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi esse grande conquistador de quase toda a terra daquela época, mas Israel foi permitida estar a servir o seu Deus. Este versículo nos faz ver que Deus é onipresente. Ele está em todo lugar com a sua presença, circundando o seu povo, guardando o seu povo,
Que segurança para nós é saber que Deus é onipresente e Ele está em todo lugar. Ele tem os seus olhos sobre o seu povo. Os inimigos do povo de Deus terá a sua soberba exterminada, mas o povo de Deus, a esperança de vitória daqueles inimigos foi iludida pelo poder de Deus, pela onipotência de Deus, pela soberania de Deus. O versículo fala que os seus dentes foram quebrados, suas cidades foram colocadas em fogo, mas Deus olha para o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus protege o seu povo. Você pode ser consolado por isso. Que Deus possa consolar o seu coração, saber que Deus consola o seu povo. É o segundo ponto que nós vamos tratar aí e queremos aí, mais uma vez, colocar para vocês, né, nós vamos aí colocar para vocês de novo o nosso tema aí. Deus vem como um rei humilde para salvar o seu povo. Esse é o segundo ponto que nós vamos meditar aí. Deus vem como um rei humilde para salvar o seu povo. Deus vem como um rei humilde para salvar o seu povo. Então nós vamos pensar agora um rei diferente, um rei que não é como Alexandre o Grande, que conquistou pela violência, que conquistou pela força do seu exército, que conquistou agressivamente pela guerra. Agora nós lemos o texto vai trazer um rei diferente, um rei humilde que vem para salvar o seu povo. O versículo diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O rei vem em um jumento. Ele é rei justo, ele é rei humilde. O rei vem para salvar. O rei vem montado em um jumento. A vitória que ele trará não será em carros e cavalos de Efraim e arcos de guerra. O rei vem para salvar, anunciar paz às nações. O rei vem para trazer vitória e libertação por meio do sangue da sua aliança. Como diz o versículo 9:11, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da sua aliança, tirei os teus cativos da cova, em quem não havia água. O profeta Zacarias aponta para o Messias. O Senhor Jesus é esse rei. Cada página da profecia de Zacarias vem referindo-se, colocando foco em Cristo. E à medida que vai encerrando-se as suas profecias, mais ele se intensifica, mais a luz aparece com respeito ao nosso Messias. Nós vemos nos 4 evangelhos muitas citações de Zacarias. Ele é um dos profetas mais citados. Mateus 21:5, por exemplo, faz a citação referindo à entrada triunfal de Jerusalém no domingo de Ramos, um domingo antes da sua crucificação. Antes, as profecias haviam cumprido nas ações de Alexandre o Grande, mostrando que Deus é soberano sobre todos os homens. Agora, muito maior salvação aponta para um conquistador, um herói muito maior, e esse herói é Jesus Cristo. Nos dias de Zacarias, o povo estava sem um rei. Zorobabel nunca foi coroado como rei, mas se proclama para aquele povo: eis aí um rei justo, salvador e humilde. Com essas palavras, Deus introduz um outro tipo de rei que se distingue de Alexandre o Grande. Esse rei, ele não vence com guerra, ele é príncipe da paz. Ele salvará o seu povo não com conquistas militares. Ele estabelece um reino diferente. Esse rei é Jesus Cristo. Ele é justo, envolvendo tanto a sua pessoa como o seu reino. O seu reino é justo e a sua pessoa é justa.
Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele cumpriu a justiça de Deus como qualificação pessoal para servir a Deus. Ele foi obediente à lei de Deus e, como diz o texto, obediente até a morte e morte de cruz. Ele alcançou a justiça de Deus que nós não alcançamos. Ele alcançou a justiça sobre a lei de Deus para o nosso bem, sabendo que nós teremos que comparecer perante o juiz, como nós falamos acima, e que está reservada a cada um de nós, é a ira de Deus. Esse rei representa a cada um de nós. Ele tomou essa ira em nosso lugar, sabendo que há no mundo, que não há no mundo nenhum justo, nem sequer um, não há ninguém que obtenha, que sequer segue a Deus, não há nenhum sequer, como diz Romanos capítulo 3, não há quem sirva a Deus, não há quem busque a Deus, não há o justo, não há nenhum sequer. Contudo, há exceção à regra. Jesus é justo. Ele nasceu do Espírito Santo como verdadeiro Filho de Deus, sem pecado, e permaneceu sem pecado em todas as tentações que se levantou contra ele, tentações do mundo, do pecado e do diabo, e dos homens que tentaram levá-lo a pecar. Ele é um outro homem. Ele é um outro homem diferente de Adão que pecou. Ele é obediente. Ele alcançou a justiça que nós não alcançamos. Mas ele fez isso como representante na aliança do povo de Deus. Ele, representante do povo de Deus, e concede gratuitamente a todos que confiam nele. Ele é aquele representante da aliança que cumpre todas as partes do homem. Ele representa a cada um do seu povo. Por isso, ele é Salvador. Ele vem salvar. Calvino diz, uma vez que ele veio a favor dos outros e foi dotado de justiça e salvação, então justiça e salvação, referido aqui, pertencem a todo o povo. Ele é humilde, vem montado em um jumentinho. O jumento era aquela montaria real no antigo Israel. Isso nos faz lembrar, então, do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão. O primeiro rei Saul vem montado em um jumentinho, assim como Davi e assim como Salomão em cerimônia de coroação. Aí nós podemos ver uma lição. A realeza divina é caracterizada por humildade, bondade de espírito e serviço. O serviço na representação do jumentinho. Vejam, então, que o reino de Deus é de serviço e de humildade. Diferente dos reis soberbos que nós vimos acima de Tiro, que confiam no poder humano, o rei de Jerusalém é humilde e vem a serviço de Deus. Ele vem na suficiência de Deus. Ele vem na plenitude de Deus. Ele é Deus. Este rei não conquista a salvação pela espada, mas pela fraqueza e na loucura da cruz, mediante o sangue da aliança, conforme nós lemos no texto. Enquanto os reis governam em defesa de sua riqueza e glória, Jesus Cristo vem, reina para nos salvar da ira de Deus, do fogo consumidor de Deus. Ele vem para nos livrar dessa ira, pois todos nós pecamos e diante dele não há quem faça o bem. Por isso é que está reservada a cada um a morte, não só a morte física, mas a morte eterna. Mas esse rei, ele vem para receber sobre si a ira de Deus, do Deus Pai. Um rei como esse merece o nosso louvor. O versículo fala, exulta, ó filha de Jerusalém, alegre-se o povo de Deus. Somos chamados a alegrar na alegria da salvação. Essa profecia cumpriu, quando Jesus montou no lombo de um jumento e toda Jerusalém disse, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Nós vemos esse povo, um domingo antes da crucificação, celebrando a vinda desse rei,
reconheceram como rei. Mas esse mesmo povo, logo mais um domingo depois, esse mesmo povo vai crucifica-o. Eles crucificaram o nosso rei. Mas essa crucificação era algo dentro do propósito soberano de Deus, era por determinação divina. É assim que esse rei vai nos salvar. Ele vai receber a punição, o seu sangue, que significa morte. É a nossa morte que estava sendo representada ali no nosso substituto, que é Jesus Cristo. Você deve olhar com fé para a obra salvadora de Jesus Cristo. Você deve prender a sua esperança nesse Messias. O versículo fala que aqueles irmãos de Zacarias eram presos de esperança, cativos de esperança. Nós também o somos. Nós somos cativos nessa esperança de salvação e de vida eterna. E essa vida eterna se recebe já hoje pela fé em Jesus Cristo. Os que estavam presos em esperança. Este rei é soberano, estende a sua conquista às nações. O versículo fala que vai estender, anunciará em todas as nações e se estenderá de mar a mar. O seu evangelho é anunciado em todas as nações. O seu domínio vai de extremidade a extremidade. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Zacarias 9, versículo 10. Seu reino, então, avança no mundo através da pregação da palavra. Você crê nesse rei? Você enxerga esse rei? Você confia nesse rei? Então, nós precisamos colocar a nossa fé nesse rei. Deus envia o seu povo à luta e luta ao seu lado. Esta é a luta, é nossa. Olha o que diz o versículo: voltai à fortaleza, ou vigiem a fortaleza, sobe a fortaleza. Seu povo são armas na mão do Senhor. As armas, arco, flecha. O versículo fala: Judá é o seu arco e flecha. As flechas que saem como relâmpago é Efraim, diz o versículo. Sião será a espada. Ou seja, Deus utiliza o seu povo para lutar contra os seus inimigos. O povo de Deus, o poder de Deus é a defesa do seu povo. O versículo fala que Deus manifestará o seu poder, irá como redemoinho contra o inimigo atual de Israel, que seria então a Pérsia. Lembrando as experiências do Êxodo, quando a nuvem de glória conduziu o povo em triunfo. Deus protegerá o seu povo e julgará as nações inimigas. E aí se refere também à Grécia, que já depois de muito tempo depois, essas profecias vai ter seu cumprimento, mas também nós vemos que o Senhor vai julgar todas as nações inimigas, todas as nações terão que comparecer perante o tribunal. O Senhor dos exércitos vai proteger o seu povo. O Senhor dos exércitos protegerá. Eles devorarão os fundiários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão com bacias do sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. Nós podemos ler em Zacarias 9:5. Seu povo será salvo, pois esse povo é pedra em sua coroa para brilhar em seu reino. Olha como que Deus olha o seu povo, pedras em sua coroa para brilhar em seu reino. Porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, diz o versículo 9:16. Antes o povo de Deus era como ovelhas perdidas, ovelhas indefesas, ovelhas perseguidas, mas ele é o seu pastor e cuida de cada um delas. Agora ele descreve o seu povo como joias da coroa de Deus. A terra aqui é comparada como a coroa do rei Jesus, e o seu povo é comparado como joias em sua coroa. Esse foi o objetivo de Jesus. A glória de Jesus somos nós mesmos. Isto mostra que o alvo da conquista de Jesus é o seu povo. O Senhor salva o seu povo
para a glória do seu nome. Que maravilha é ser joias na coroa de Jesus. Seu povo, como diz o texto, vai florescer e alegrar-se por causa da bondade e da beleza do seu Deus. Deus é bondoso para com seu povo e a sua beleza se manifesta na imagem do seu povo. Todos esses versículos aqui falam de santificação, que Deus opera na vida do seu povo. E o povo de Deus luta com ele nessa santificação. Olha o que diz: pois grande é a sua bondade, e qual grande é a sua formosura. O cereal florescerá, os jovens e o vinho e as donzelas. Para concluir então essa mensagem, a pergunta que eu quero fazer aqui é: quais são os verdadeiros inimigos do povo de Deus? Nós vemos aqui nesse todo o texto Deus julgando as nações, e Deus tem julgado, e Deus julgará. Todos nós teremos que comparecer perante Deus, mas nós temos uns inimigos que levam a morte a cada um de nós. São inimigos persistentes como os filisteus, são inimigos persistentes que os judeus tiveram que enfrentar. Mas basicamente, os inimigos que nos trazem a morte é o mundo, o pecado e o diabo. Deus lança a sua ira sobre os três que levam a morte para o povo de Deus. Deus trouxe salvação, punindo os três inimigos do povo de Deus. Jesus vem para vencer os três. Ele veio para salvar o seu povo por meio da cruz. Essa cruz é o instrumento de conquista de Deus sobre o pecado. Deus manifesta a sua justiça, punindo o pecado na pessoa do rei humilde que carrega em seu corpo os nossos pecados, os nossos inimigos. Deus guerreia contra os poderes espirituais das trevas, despojando na cruz principados e potestades, os expôs ao desprezo lá na cruz. Você pode ler isso em Colossenses capítulo 1. Agora, os presos de esperança, que são aqueles que confiam em Cristo Jesus, no sacrifício dele, são libertos por causa do sangue da aliança. Mediante o sangue de Jesus, nós temos salvação. Jesus é esse rei que triunfa por meio do seu próprio sangue. Vitória é alcançada por meio do seu sacrifício. A salvação começa em cada um de nós quando humildemente nós deixamos o mundo para confiar no Senhor. Cristo liberta os cativos que colocam a sua fé nele, que não são soberbos. Ele nos liberta da culpa, da cova, da corrupção, dos pecados que fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Confia no Senhor. Não seja soberbo. Confia no Senhor. Lute com Deus ao seu lado. Nutrem-se da sua palavra, que é a sua espada, para lutar contra o pecado. Saiba que você é a arma de Cristo na luta contra o pecado. Você é a flecha dele. Você é o arco dele. Você é a coroa de Jesus Cristo. Seja um militante para Cristo, na luta contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Lute contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, por meio da fé em Cristo e do poder onipotente de Deus que lhe oferece ajuda, que vem para você lutar. Lembremos lá de Pedro, da Crônicas de Nárnia, em que Jesus Cristo fala: essa luta é tua, mas ele está do nosso lado, ele está lutando conosco. Confia no Senhor, confia no Senhor, olhe para Jesus. Toda a nossa salvação depende da obra de Jesus. O rei que entrou humilde na cidade de Deus veio trazer a paz. A paz é o que ele traz a você. A paz com Deus e com os homens é o dom de Cristo. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como militante que você é de Cristo, você deve ir ao mundo, de mar a mar, anunciar a paz. O reino de Jesus é estabelecido no coração quando eu e você levamos o evangelho da paz a toda criatura no mundo. Arfield, um teólogo, diz o seguinte: Jesus Cristo é o príncipe da paz e tira o pecado. Você e eu somos promotores da paz.
quando pregamos o evangelho da paz. Quando pregamos o evangelho, que é o evangelho da paz. Uma pergunta: e se você ainda não encontrou a paz? E se você percebeu que a ira de Deus está sobre você? Se você ainda não encontrou a paz, não tem paz com Deus, tem medo de Deus, Deus lhe oferece a paz por meio do sangue da aliança, por meio de Jesus Cristo. Você terá paz com Ele. Ele não irá te punir. Se receber o sacrifício do seu Filho oferecido por Ele para a sua salvação, olhe para Jesus com fé, a fim de ter paz. O apóstolo Paulo diz: aprove a Deus que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Colossenses 1:20. Confia neste Rei, confia em Deus, não seja soberbo. Se você confiar, você receberá a tua graça e não será rejeitado por Ele, porque Ele dá graça aos humildes. A paz de Cristo seja com você. Eu agradeço, que Deus possa abençoar a sua vida e aplicar a palavra em seu coração. Nós encerramos a transmissão. Que Deus abençoe a sua vida.